Oi, gente, tudo bem? Nesse curso gastrointestinal, a gente vai ver muita coisa hepática e é fundamental a gente ter uma padronização para ter uma linguagem homogênea. A gente tem que saber segmentar o fígado. O fígado é dividido em diversos segmentos e é isso que a gente vai mostrar, explicar agora. A gente vai ver num modelo tridimensional e aí, quando tivermos casos, a gente mostra quais segmentos estão comprometidos, por exemplo, com uma lesão focal, num trauma ou que seja pertinente na discussão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, né? A gente vai dividindo esse fígado. Aqui a gente está vendo um fígado tridimensional, esse é um fígado real. A gente está vendo a parte anteroposterior. Então aqui a gente vê o lobo direito, para cá está o lobo esquerdo. Essa parte do lobo esquerdo pode ser mais variada, pode ter uma lingueta aqui para baixo, ser mais pronunciado aqui lateralmente, mas isso é a variação anatômica, está dentro do esperado, né? Mais ou menos por aqui ficaria o ligamento falciforme, né? Dividindo essa parte aqui. E o que é importante? O lobo esquerdo ele vai ser dividido em segmentos medial, mais para cá, e segmento lateral. Já o lobo direito, né? Ele vai ser dividido em segmentos mais anteriores e posteriores, tá? Então aqui a gente está vendo a parte mais superior, o domo hepático. Veja já aqui que a gente tem uma impressão aqui, né? O que é essa impressão? Isso daqui é o trajeto da veia cava inferior. Então aqui a gente está vendo a veia cava inferior na sua topografia. Então aqui a gente gira para ver esse fígado. Vamos virar, vamos ver ele em todos os seus eixos, né? Para facilitar para a gente. Olha só, então aqui é o fígado visto posteriormente, o trajeto da veia cava inferior. Repare também que você tem uma fossa aqui atrás dessa veia cava. Isso daqui é a fossa da vesícula biliar. A vesícula biliar ela fica encostada aqui no fígado, né? A gente vai ver depois que ela fica próxima ao segmento 5, mas a vesícula biliar está aqui. Então a gente vê em verde a vesícula biliar nessa sua topografia habitual. E aí a gente corre tridimensionalmente para ver onde que ela está. Vesícula biliar, nessa aula, ela não vai ser importante, é só para mostrar e a gente tira. Mas tem uma outra estrutura que é muito importante, duas, na verdade são algumas, né? Uma é a veia porta e a outra são as veias hepáticas, porque são elas que a gente vai utilizar para fazer a segmentação hepática. Então, vamos ver como é a veia porta, né? A veia porta, ela é formada pela junção da veia esplênica e a veia mesentérica superior. Elas se juntam ali próximo do pâncreas, né, da região ali da processo uncinado, cabeça pancreática, para fazer o tronco da veia porta. Então agora a gente está vendo o fígado um pouco mais transparente, né? E aí aqui a gente consegue ver a veia porta. A gente não está demonstrando a esplênica nem a mesentérica superior, mas veja que ela tem essa parte aqui maior, né? Esse é o tronco dela. Ele está fora do fígado, né, fora do parênquima hepático, vem para cá e depois lá dentro ele vai se bifurcar. Você vai ter o ramo portal direito, ramo portal esquerdo. Depois se divide. Olha só como a gente já consegue ter uma noção tridimensional, né, e ir raciocinando em relação a essa segmentação hepática saindo da decoreba. Vamos imaginar que a gente esteja construindo um sobrado comercial que você vai ter uma guarita ali na frente de segurança. Essa guarita vai ser o segmento 1, lobo caudado. E depois, nesse sobrado, ele vai ter 2 andares, o andar superior e o inferior. A laje desse andar superior e inferior, que vai dividir os segmentos mais superiores dos segmentos mais inferiores, é exatamente a veia porta, por isso que ela é importante. Então você vai traçar uma linha aqui, um eixo nesse ramo portal, aqui nessa bifurcação da porta. Então aqui que a gente vai ter os segmentos superiores dos segmentos inferiores. Além da porta, o que vai nos importar, né? Que vai ser as paredes dos quartos, dos escritórios, aí, dos cômodos do nosso sobrado. São as veias hepáticas. A gente pode ter um pouco de variação anatômica dessas veias hepáticas, mas classicamente, né, e o que predomina sempre vai ter, né, espera-se que sempre tem, é uma veia hepática direita, uma média e uma esquerda. Então aqui a gente vai mostrar agora, ó, formando a veia hepática direita.
Olha só, ela está com um tom um pouquinho mais claro. Você vê a distribuição dela aqui tridimensionalmente. Isso é muito importante para que a gente faça o nosso raciocínio. Você vê que tem ramos mais periféricos, né? Eles vão confluindo e aí formando um tronco maior que é a veia hepática direita. Então aqui a gente está vendo o lobo direito, né, essa porção, e aqui desse lado é o lobo esquerdo. Veia hepática direita, depois você vai ter a veia hepática média e depois você vai ter a veia hepática à esquerda, né? E todas elas vão confluir aonde? Na nossa veia cava inferior. Então vamos pôr a cava inferior só para mostrar tridimensionalmente, ó, hepática direita, média, hepática esquerda, veia cava. Olha só como elas vêm aqui de baixo, vão subindo, elas vão confluir mais aqui nessa porção superior, né? A cava, lembrando, ela tem esse trajeto aqui, ó, retrohepático, né? Essa porção está atrás do fígado. Depois você tem a cava inferiormente e aqui para cima iria para o átrio direito. Bom, a gente já colocou as nossas paredes e já colocamos aqui também a laje, né? A divisão do primeiro e do segundo andar. Então vamos ver de fato a segmentação hepática. Tirei a veia cava inferior, nesse momento não vai nos importar. Então a gente vai passar linhas entre a veia porta, né, o andar superior e inferior, e nesses trajetos aqui das veias hepáticas. Então a gente traça aqui entre a veia hepática a direita e a média. Então da direita para cá você tem dois segmentos. Aqui você vai ter dois, da hepática direita com a média. Da média com a esquerda você tem dois. E da esquerda você vai ter dois também. A gente tirou todo o fígado, ó, só ficou com a estrutura, com o esqueleto, né, com a parte dos alicerces do nosso órgão. Então, como eu falei, o primeiro cômodo que a gente vai ter vai ser a guarita, né? Esse é o lobo caudado. Então a gente está colocando aqui ele um pouco transparente, né, para mostrar para vocês a topografia do lobo caudado. Ele fica meio quadradinho aqui, ele é importante a gente ver a relação com a veia cava inferior. Ele meio que abraça aqui a veia cava inferior, ele fica mais posteriormente. Ele fica isolado, ele pode ter uma drenagem já direto para a veia cava. Então esse é o nosso segmento 1. Vou tirar de novo a veia cava, vou girar aqui, a gente está vendo uma visão anterior. Então aqui ficaria a direita, aqui fica a esquerda. A gente vai fazer agora um relógio vindo de cima para baixo. Então vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então o lobo esquerdo a gente falou que tem os segmentos mais medial e os segmentos mais lateral. A gente vai dividir aqui, ó, pela veia hepática esquerda, né? O que está lateralmente a ela são os segmentos laterais. Então vai começar aqui em cima, acima da veia porta, aqui vai estar o segmento 2. Então aqui aparece para a gente o segmento 2. Nessa linha aqui da veia hepática esquerda e abaixo desse trajeto aqui da veia porta vai estar o segmento 3. Então aqui, ó, a gente já começa a construir o nosso fígado. A gente vê o caudado ali atrás, em cima o segmento 2 e embaixo o segmento 3. Nessa porção aqui, entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda, vai estar o segmento 4. Ele que é um pouquinho peculiar, porque ele vai ter o andar de cima e o andar de baixo, mas tudo isso vai ser o segmento 4. Em cima é o segmento 4A e embaixo o segmento 4B. Então aqui você está vendo os segmentos 2, 3 e 4. Agora a gente vai dar sequência para o lobo direito. Vai ser os segmentos 5, 6, 7, 8. Nesse relógio, o 5 vai estar aqui embaixo, mais anteriormente. O 6 vai estar embaixo, anteriormente. O 7 vai estar superiormente atrás. E o 8, superiormente e anterior, né? Então você tem os segmentos anteriores e os segmentos posteriores. Mais uma vez, a divisão aqui do que é superior e inferior é a veia porta. Então, para baixo da porta é o 5, 6, acima da porta 7, 8. Então aqui, ó, 1, lá atrás o caudado, 2, 3, 4A, 4B. Aqui embaixo, que vai estar entre a veia hepática média e a veia hepática direita, embaixo vai ser o segmento 5. Então aqui ele surge para a gente o segmento 5. Indo para trás e estando posteriormente a veia hepática direita, né, tá lá embaixo, e posteriormente a gente vai ter então
o segmento 6. Aqui aparece o segmento 6. E olha só, a gente vai construindo tridimensionalmente para que vocês vejam e tenham essa noção. 2, 3, 4A, 4B, 5 e 6. Né? O 6 está vindo posterior à veia hepática direita. Atrás da veia hepática direita também e em cima do andar superior é o segmento 7, ele surge aqui. E aí falta esse miolinho, que é entre a veia hepática direita e a veia hepática média no andar superior. Esse daqui vai ser para a gente o segmento 8. E com isso, olha só, a gente tem todo o nosso fígado presente, né? Então a importância da gente saber a anatomia. Você vê as veias hepáticas, você vê a veia porta, né? Lembrando, a veia porta é quem nutre em cerca de 70% a vascularização aqui hepática, né? Chega na veia porta e depois isso daqui é drenado pelas veias hepáticas. Saber isso daqui é fundamental, é o abecedário aí para qualquer laudo de ultrassom ou mesmo de tomografia, ressonância que a gente precise comunicar ao clínico, ao cirurgião, alguma lesão focal, alguma coisa. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula, segmentação hepática de forma tridimensional. Assim a gente sai da decoreba, entende como que se faz, fica muito mais fácil, você não vai precisar ficar vendo figurinha, nada disso. Espero que tenha ficado claro, se ficou com dúvida, deixa nos comentários, a gente esclarece. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.